Olá pessoal, aqui é o Izzy José Leite, sou psicólogo, terapeuta corporal sistêmico e facilitador de constelações. Esse é o meu canal no Instagram e nós estamos aqui nos nossos encontros virtuais. Hoje eu vou falar sobre um assunto bem interessante. Vou falar sobre é, sentir raiva. Sentir raiva faz bem, né? Espera aí um pouquinho que está bem complicado. Desculpa aqui, ó, tem um probleminha técnico. Então, nós vamos falar hoje sobre um assunto bem interessante, que é o sentir raiva. Sentir raiva faz bem. Nos nossos encontros, tanto em grupos presenciais ou mesmo individuais, e eventualmente individuais remotos, que eu também faço atendimento online, a gente percebe que as pessoas, de maneira geral, elas sentem uma dificuldade muito grande, primeiro, em aceitar que estamos sentindo raiva, em aceitar que eventualmente sentiu raiva, né? Como se fosse possível a gente deixar de sentir alguma coisa, né? Então, é uma constante nos nossos grupos, nos nossos encontros, perceber que as pessoas realmente têm grandes dificuldades em assumir que puderam eventualmente ter sentido raivas. A nossa criação judaico-cristã ocidental nos leva a acreditar que a gente não pode de maneira nenhuma sentir raiva. E aí fica uma briga interna entre aquilo que eu realmente estou sentindo e aquilo que eu deveria sentir. E essa divisão entre aquilo que eu estou sentindo e aquilo que eu deveria sentir como pertencente a essa ou a outra religião ou a outra ordem religiosa faz uma divisão interna. E essa divisão interna faz com que eu enlouqueça, óbvio. Se dentro de mim existe uma cisão, uma divisão, eu vou gradativamente enlouquecendo. Enlouquecendo, logicamente, no sentido comum de você ficar perdido sem saber o que fazer. Não tem como a gente deixar de sentir raiva, porque a raiva é um sentimento inato. É um movimento interior que faz com que você reveja ou que você age imediatamente a partir de um fato, de uma situação. Eventualmente, se alguém pisa no seu pé e esse pisar no pé causa uma dor muito forte, imediatamente nós temos uma reação. E é uma reação natural. Primeiro de gritar, né? A outra, evidentemente, de querer tirar o pé da posição de dor. Então, a raiva faz com que a gente se movimente para sair da situação. A raiva, então, é um sentimento natural. A questão não é você não sentir raiva, porque não tem, é impossível. Nós, humanos, e nós somos humanos, graças a Deus, né? De nós sermos humanos e não sentir raiva ou sentir qualquer sentimento, né? Exatamente, o sentimento é para sentir, veja a lógica da coisa. Então não tem como deixar de sentir raiva, deixar de sentir saudade, deixar de sentir isso ou aquilo, porque são coisas inatas, fazem parte da nossa estrutura orgânica, física, fisiológica, emocional, psicológica, etc. E tal. Faz parte de nós. Então o mais importante não é fingir ou negligenciar ou tentar excluir da nossa vida a, a, a sensação, o sentimento da raiva, mas fazer com que essa raiva, com que esse momento mesmo de sofrimento seja produtivo para a gente. Transformar a raiva, que é um movimento interno, em algo que vai nos ajudar a resolver a situação no qual nós estamos enfrentando. Muita gente faz muita coisa maravilhosa a partir desse impulso inicial que a raiva deu. E lógico, eu não estou aqui fazendo apologia à violência, ao abuso, ao destempero, né, que seria o uso da raiva de forma inadequada. O que eu estou falando assim, que a raiva é natural,
E é importante que a gente dê lugar para ela. Na abordagem sistêmica, dentro das constelações familiares na qual eu trabalho, a gente entende que nada pode ser excluído, tudo tem um lugar. E a raiva também. A raiva faz parte. A raiva tem um objetivo. A raiva tem né, um movimento para alguma coisa, um objetivo para quê? Então a gente não sente raiva de graça. É óbvio, se você é uma pessoa encolerizada, se você é uma pessoa desequilibrada, a qualquer momento você vai ter ataques de raiva e esses ataques vão se redundar, vão se desdobrar em outras atitudes não tão agradáveis. E é por isso que é importante a gente observar então esse movimento de raiva. Esse sentimento que nos faz movimentar, querer sair da onde nós estamos. E eu vou falar mais, é só através do movimento da raiva, desse impulso, é que realmente a gente consegue sair dessas situações nos quais a gente se colocou. Então, nesse sentido, a raiva, o sentimento da raiva, ele é muito importante e ele é muito empoderador. Então, o discurso que a gente ouve daí de que a gente não pode, o bom cristão não pode sentir raiva, o tal pessoa não pode sentir raiva, isso é balela. Não tem como a gente deixar de sentir. Né? Sentir, como eu já disse, faz parte da nossa natureza intrínseca. Sem o sentir, nós não somos humanos. Nós somos máquinas. Nós somos uma pedra, vamos dizer assim, né? Então, o sentir faz parte. E mais do que isso, é a fragilidade que nos torna humanos. Então, sentir faz parte. Agora, vamos fazer com que esse sentir, com que esse impulso nos movimente para alguma coisa que vai nos ajudar a resolver aquilo que está, de alguma forma, desequilibrado. Então, como eu disse, muitas vezes, e se você olhar para a sua vida, você vai perceber que, na maioria das vezes, esse sentimento de raiva, ele vai te proporcionar mudanças maravilhosas. Porque geralmente aquela pessoa que sufoca a raiva, aquela pessoa que negligencia esse impulso, ela geralmente abaixa a cabeça, ela geralmente fica subserviente a tudo que está acontecendo. E de maneira nenhuma estou dizendo que a gente tem que sair por aí chutando o pau da barraca, explodindo com todo mundo, descontando nos outros aquilo que não está equilibrado na gente. Não é nesse sentido. O que eu estou dizendo é para que a gente observe esse impulso maravilhoso que a natureza nos deu e que a gente faça desse impulso inicial um movimento de transformação. A raiva, quando bem usada, ela serve de maneira inigualável para o movimento de transformação interna. E quando a gente cala essa raiva, quando a gente sonega esse sentimento, quando a gente coloca esse sentimento em caixinhas bem guardadas, a gente só faz com que essas coisas cresçam. Aquilo que a gente esconde cresce, vai crescendo e vai se tornando de uma maneira geral, uma coisa incontrolável. É por isso que algumas pessoas que vocês veem aí, que são calmas, tranquilas, de repente, num momento de destempero, saem matando todo mundo, explodem, mundos fundos. Por quê? Porque acalentou aquele sentimento durante muito tempo. Regou aquele sentimento com adubo mesmo, né, da negligência. E ele foi crescendo, crescendo, e chegou a um ponto que você não sabe mais o que aconteceu. E o nosso noticiário ele está recheado de notícias assim. Não sei porque de repente por foi lá e matou a namorada, matou os pais, né? fez o diabo, porque aquela raiva que era para ser expressa de maneira assim palatável, né? Ela foi guardada, armazenada, curtida mesmo, né? Foi curtida durante anos e no momento mesmo houve aquele descontrole. Então, quando eu falo que sentir bem, sentir raiva faz bem, é porque ao sentir a raiva e ao aceitar
que está sentindo raiva, você pode usar essa raiva, esse sentimento, para te movimentar para uma situação diferente da que você estava. Porque se você está numa situação agradável, se você está numa situação confortável, muito dificilmente você vai sentir raiva. Então, se ela está tranquila na sua casa, né, uma comida farta, com dinheiro sobrando, né, um relacionamento bom, você vai sentir raiva do quê? De nada. Então, a raiva nos mostra que alguma coisa está nos incomodando. Né? A raiva nos mostra que aquela situação no qual nós estamos passando talvez não seja tão agradável quanto a gente imagina. Então, esse sentimento de raiva que nasce lá mesmo do âmago da nossa alma, ele nos proporciona a possibilidade de alterar essa situação. E mais uma vez eu digo que não é para alterar essa situação por meio da violência, por meio do abuso ou por meio do destempero. É para usar esse impulso maravilhoso que o universo coloca com a gente para realmente modificar aquilo que dentro de nós está incomodado. Então, se de repente é um relacionamento que por algum motivo ele está destemperado, aquele impulso de raiva vai fazer com que você saia desse relacionamento, que você procure outras formas, né, de se sentir bem. Se de repente você está no emprego e aquele emprego está sufocante, você trabalha, trabalha, trabalha e não consegue fazer aquilo que você quer, você se sente humilhado. Então, aquele sentimento de raiva vai fazer com que você procure outras opções. Não é eliminando o outro, não é batendo no outro, não é sufocando esse sentimento que você vai resolver a situação. Muitas vezes eu digo, né, e eu digo isso com base em outro, né, constelador muito famoso, que muitas vezes o problema não é o problema. O problema ele está apontando para o real problema. Então muitas vezes a gente acha que o chefe é chato, a gente acha que o irmão, né, é sacana, ou que o marido é não sei o quê, ou que a namorada é isso, entendeu? A gente vai sempre tentando culpar alguém por alguma coisa que está errada. Né? Os outros vão pagando os patos. Não estou falando isso que eles não façam as suas ações. O que eu estou falando é que a gente tem que verificar o que dentro de nós está sendo mexido. Porque os outros, de maneira geral, são espelhos. Né? O exterior ele vai refletir aquilo que está movimentando o nosso interior. E nesse sentido, esse sentimento de raiva, que é nato, que é inerente, que faz parte da nossa estrutura emocional, ele está nos mostrando que alguma coisa não está muito bem acalentada. Né? E aí, como eu disse, muitas vezes no grupo, quando eu falo para as pessoas que em algum momento, né, por algum motivo assim, a gente sentiu um desagrado em relação aos pais, os pais nos decepcionaram, é porque faz parte desse processo de crescimento mesmo, dessa ruptura, desse vínculo emocional e dependente dos pais. E em algum momento a gente vai se sentir desprestigiado, porque uma criança pequena, ela está mamando no seio da mãe. E chega um momento em que ela precisa ser afastada, né? Porque a mãe precisa trabalhar, a mãe precisa dormir, né? Porque pela vontade da criança ela ficava ali indefinidamente. Né? E esse é o estado da criança. A criança sempre quer, sempre quer, sempre quer. E à medida que a gente vai crescendo, que a gente vai adultecendo, a gente vai percebendo que algumas coisas, né, têm espaço, têm hora e lugar para acontecer. Né? Então, naquele momento em que talvez a mãe, né, deixou de dar o alimento para a criança também sentiu uma decepção, uma frustração e, eventualmente, um pouquinho de raiva da mãe. Então, tudo bem, faz parte do processo. A coisa é transformar esses momentos de raiva, que são impulsos naturais, em violência, em querer resolver o mundo externo, acabar com o mundo externo, para acalmar o mundo interno. E é isso que não funciona. Né? Então, a dica de hoje, né, a dica do Isis, é olhar para esses sentimentos de raiva que nos acontecem, que nos acometem, e eles acometem, eles acontecem sempre, né, porque são impulsos naturais, né, de resistência a alguma coisa que não está nos fazendo bem. Olhar para isso e verificar
aonde esse impulso pode nos levar. De repente você está mordido porque o seu carro vive quebrando. E o que você vai fazer? Você vai destruir o seu carro? Não. Você pega esse impulso mesmo. Não, meu carro está sempre quebrando, ele está precisando. Aí pega esse impulso e você vai transformar esse impulso em movimento de repente para conquistar um pouquinho mais e poder comprar um carro melhor, né? Você mora numa casa de repente que precisa de muitos reparos e você fica lá, porque chove e você molha, porque falta isso, falta aquilo, você vai fechar a porta e a porta não fecha. Isso vai criando então uma situação em que você não está muito contente com aquilo. O que você vai fazer? Você vai destruir a sua casa? É isso? Não. Você vai usar esse impulso de inconformismo, né, com a situação e trabalhar, né, para que as outras oportunidades se concretizem na sua vida. Então a raiva, nesse sentido, é um impulso maravilhoso do universo, né, que vai te ajudar a transformar a situação. Veja bem, não é transformar os outros. É isso que é muito importante perceber. Não é transformar os outros, mas ajudar a se transformar a partir desse impulso maravilhoso, dessa força, porque quando a gente está no sentimento de raiva, aquela coisa consome a gente, esquenta por dentro e te propõe, te impulsiona a fazer alguma coisa. É impossível você, num momento de raiva, ficar quieto. Lógico, se você for uma pessoa que já medita bastante, né? Que já tenta. Aí você vai perceber que a raiva está vindo, que a raiva está chegando, e você vai ter outras formas de fazer com que essa raiva ela seja extravasada, né? E está tudo bem. Mas a gente pode usar, e é o legal isso, a gente usar essa raiva para transformar a nossa situação, sem que isso resulte em prejuízo para os outros. Isso que é o mais importante. E essa que é a minha dica. E uma das primeiras coisas que a gente vai fazer nesse sentido é, primeiro, aceitar que nós podemos sentir raiva. Aceitar que, eventualmente, uma situação nos deixou colerizado. E que está tudo bem, foi importante. A partir do momento que você começa a aceitar esses sentimentos, eles também deixam de ser assim tão explosivos, tão detonadores. E você pode usar esse impulso maravilhoso para fazer aquilo que precisa ser feito. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar essa dica, né? Essa pequena dica, essa pequena conversa com vocês, gravadas no meu, né? No meu canal no YouTube, e vocês podem acessar a qualquer momento. Vocês também podem entrar em contato comigo através do Instagram, através do Zap, através mesmo até do YouTube, propondo temas, propondo conversas, propondo assuntos interessantes para a gente falar, sempre à luz da abordagem sistêmica e das constelações familiares. Tá certo? Muito obrigado a todos e aqui eu encerro. Nos vemos. Gratidão a todos que me acompanharam.